Presta atenção porque a gente começa falando sobre moradia, sobre regularização de imóvel. Então chama a turma aí que de repente está com dúvidas em relação a esse assunto. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que você gostaria que ouvisse. Talvez é uma amiga. Avisa, fala, coloca na Rede Vida, porque agora tem um tema muito importante. Regularização de imóveis. E, gente, tão difícil ter nossa casa própria, não é verdade? A gente luta a vida inteira para ter o nosso espaço. E aí, muitas vezes, esse que é o maior dos sonhos, corre risco de ser abalado. Então, é de muita importância que a gente cuide desse aspecto e é por isso que a gente recebe hoje o advogado especialista em direito imobiliário, doutor Isaías Farape. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas sobre regularização de imóveis. Doutor, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Uma honra te receber. Pode ficar sentadinho aqui, vou sentar ao seu lado para a gente começar esse bate-papo. Primeiro, eu gostaria de saber assim, qual é a dúvida mais frequente que chega ao seu consultório em relação à regularização de imóveis? Quanto custa? Quais os custos envolvidos? A pergunta acho que o pessoal mais faz é qual vai ser o meu retorno financeiro, né? O retorno econômico, por que eu preciso ter um imóvel regular, qual que é essa real necessidade em relação ao que eu vou investir. Então, essas são as principais dúvidas, normalmente, que a gente recebe. O que é um imóvel não regularizado? Vamos lá. O imóvel não regularizado, primeiro a gente tem que estabelecer as duas partes que compõem o imóvel, que seria o terreno, o lote, quando a gente fala terreno, que é o terreno mesmo, e a construção, ou seja, o que está naquele terreno construído, seja de uso residencial, industrial, comercial, ou seja, a área construída. Então, esses dois aspectos, esses dois objetos compõem o que a gente chama de imóvel. Então, o primeiro aspecto de imóvel regular é ter o terreno regularizado perante o cartório de registro de imóveis daquela região. Ou seja, o cartório ele é dividido ao longo de todo o país e cada cartório cuida exclusivamente de uma região. Então, não existem dois cartórios na mesma região, é apenas um cartório. Então, naquele cartório de registro de imóveis, a matrícula, que é como se fosse, no linguajar, o CPF nosso, seria a matrícula do imóvel, seria o CPF do imóvel. Então, tem lá descrito onde ele está localizado, o tamanho certinho do terreno. Isso tem que estar dentro de uma matrícula, porque muitas vezes, infelizmente, no Brasil, existem muitas áreas que ainda não estão divididas no cartório de imóvel. Então, o primeiro ponto é o terreno estar regular dentro da matrícula do imóvel do cartório de registro de imóveis competente. O segundo aspecto seria em relação à construção, que aí quem cuidaria dessa parte seria a prefeitura municipal. Então, a prefeitura responsável por aquele imóvel que estaria inserido dentro daquela prefeitura, por exemplo, município de São Paulo, aqui de Guarulhos, Rio de Janeiro, outros exemplos ao longo do Brasil, você tem que regularizar aquela construção, aquela obra. O que está construído tem que ser declarado o uso, o tamanho, tem que obedecer a taxas urbanísticas, por exemplo, recuo de lado, recuo de frente, altura máxima, quanto você pode construir naquele imóvel. Então, tudo isso são os aspectos da regularização do imóvel. Todas as etapas começam no cartório de registro, terminam nas prefeituras municipais e talvez, dependendo do tipo de imóvel, vou dar alguns exemplos, por exemplo, imóveis tombados, são imóveis que têm um interesse histórico, cultural, é um imóvel que você tem que ainda aprová-lo em outros órgãos, né, de tombamento, por exemplo, órgãos ambientais, imóveis que estão próximos a córregos, imóveis que têm algum passivo ambiental, contaminação do solo. Tudo isso é analisado pelos especialistas, por exemplo, o advogado, o engenheiro vão analisar essa situação para que você possa tornar o regular. Aí sim, você dizendo, estou com um lote regularizado, está no meu nome, está definido o tamanho dele no registro de imóveis e a construção dele está totalmente de acordo com o que está aprovado em planta na prefeitura, você pode considerar o seu imóvel regular. Perfeito. Corre-se o risco, na tentativa de regularizar um imóvel, desse dono do imóvel perder o direito ao imóvel? Você falou agora de zona de risco, de zona preservada, de patrimônio tombado. Aí eu já estou assim pensando, e se a pessoa chega lá e falar, você não podia ter construído ali? Não, acabou. Pode acontecer Exato. isso? Sim, pode acontecer justamente por esse motivo que a gente sempre indica, antes do protocolo de qualquer pedido perante qualquer órgão, a execução do estudo de viabilidade técnico-legal, chama EVTL. É um estudo prévio que o especialista na área vai fazer para o proprietário, enumerando todas as etapas que serão necessárias, as taxas envolvidas para tanto e se ele poderá regularizar o seu imóvel sem demolição, porque o maior terror de qualquer proprietário de imóvel é falar em demolição. Ou vou demolir o que eu já construí, já gastei, já fiz acabamento, então não
poderia regularizar. Até por isso que o assunto de hoje eu gostaria de deixar para todos aqui, principalmente quem reside na cidade de São Paulo e região aqui, é a anistia municipal, que é um processo em que a prefeitura, em momentos específicos, normalmente a cada 10 ou 15 anos, 20 anos, ela abre uma anistia. O que é a anistia? É o perdão justamente do que está irregular muitas vezes. Então, construir irregular não poderia regularizar pela lei atual por N motivos, que seriam numerados, mas agora pela anistia tem essa liberação. E não só isso, a anistia, além de perdoar taxas urbanísticas, construções irregulares, ela perdoa também o IPTU retroativo. Então, o que acontece? O IPTU é um imposto que ele incide sobre o tamanho do terreno, que normalmente não muda, e sobre a construção. Então, quando você regulariza o seu imóvel, você tem ali um acréscimo de IPTU e a prefeitura cobra os últimos 5 anos retroativos, conforme o Código Tributário Nacional. A anistia é perdoada, esse IPTU retroativo, e além disso, o ISS da obra, que é um imposto também sobre o tamanho da metragem construída, também é abatido. Então, as prefeituras normalmente elas impulsionam e instigam os munícipes a aproveitar esse momento único, que é a anistia municipal, que vai até dezembro de 2023, no caso do município de São Paulo. Agora, isso acontece no Brasil todo, porque a gente está falando para o Brasil todo, né? Seria injusto a gente dar o exemplo só de São Paulo. Acontece. Isso acontece. E aí, quem está assistindo, por exemplo, vai numa cidade na Paraíba, ela entra em algum site para ver se está acontecendo isso na cidade exatamente. dela? Entre no site da prefeitura, normalmente esses processos de anistia, eles acontecem de tempos em tempos. Então é sempre muito importante você ficar de olho, se o seu imóvel está irregular, se tem necessidade de regularizar um imóvel, você pode aproveitar essa oportunidade que sempre vem com muitos benefícios. Sempre é uma situação que vai valer a pena. A anistia nunca não vale a pena. Isso vale, por exemplo, não é o nosso assunto, mas vale para quem tem imóvel regularizado, mas não pagou IPTU aí nos últimos anos? Sim, vale sim, até porque a gente também pode entrar nessa questão judicialmente, se for necessário. A prefeitura ela tem meios próprios para garantir o crédito tributário. E isso não pode se misturar com a regularização do imóvel, pela qual você normalmente paga uma taxa municipal para a sua análise e a sua aprovação. Então, existem meios jurídicos. Se a prefeitura obstruir a regularização do imóvel por conta de dívidas, nós podemos estar com uma medida para garantir a regularização do imóvel independente da dívida. Tá, mas quem tem regularizado e não pagou IPTU pode ficar sem pagar o IPTU? Vai ter anistia disso, não? Não. Ela não vai ter anistia, mas às vezes também pode existir o PPI, que a gente fala, que é o parcelamento parcelado e incentivado. Reduz-se juros, multa, mora e parcela-se, e muitas vezes também é uma oportunidade de aproveitar tributariamente também. Nossa, bom, né, gente? Informação é tudo, porque você vê, às vezes você tá aí numa situação enforcada, né? Tá apavorada, pagando um IPTU alto e não sabe que, de repente, se você consultar um bom advogado, especialista nesse assunto, pode te ajudar e muito. Agora, vamos lá. Quais são as situações mais comuns que fazem com que a pessoa não regularize o imóvel? Olha, as situações mais comuns é o que a gente chama dos puxadinhos, né? A pessoa, ela compra o imóvel, um sobrado, por exemplo, bastante comum, e na garagem, ela fecha a garagem, fecha o fundo, faz aquela edícula no fundo, constrói, às vezes para os filhos morarem no primeiro momento, depois possa até alugar, acontece muito de alugar-se, né? Os fundos imóveis no Brasil, e você acaba ficando com aquela área irregular, e você tem medo, justamente, ou do IPTU aumentar, ou de alguma situação específica, porém é muito bom dizer o seguinte: o seu imóvel regular, ele passa a valer, no mínimo, de 15% a 30% mais do que um imóvel irregular. Por quê? Na hora de financiar a sua venda, o banco, ele entra junto com você e financia para o comprador. Então, o comprador passa a não ter que pagar o imóvel à vista. E é claro que, pagando à vista, todo mundo quer pagar mais barato. Então, essa porcentagem dos juros embutidos de um financiamento bancário, que o banco só entra se estiver regular, porque ele também se torna uma espécie de coproprietário pela alienação fiduciária normalmente. Então, ele responde também pela liberdade do imóvel durante o tempo do financiamento. Então, os bancos maiores, normalmente, se eles fizerem financiamento, vai ser com juros muito altos por causa desse risco. Então, às vezes, não fecha a conta. Agora, se tiver regular, eles entram, financiam e você valoriza o seu imóvel. Então, ele fica bem líquido. Então, a primeira grande vantagem é que vai ter mais liquidez. Vai ser mais fácil vender um imóvel regularizado. Muito mais fácil. Né? Tá. Você falou dos puxadinhos. Em algumas situações, a pessoa, por exemplo, tem um terreno grande e constrói no terreno do pai, do sogro, a sua casa, né? E aí, vamos supor que esse casamento acabe. De quem é essa casa? Olha, infelizmente para os genros nesse caso, ou para as noras, a casa fica com um dono.
Fica com o dono do terreno? Sim, dono do terreno. Não importa se você gastou uma fortuna para fazer a sua casa lá. Você pode, de repente, depois, a depender de como foi essa negociação, essa troca, essa conversa, tudo é caso a caso, tem que se analisar. De repente, tem um direito de indenização sobre aquilo que você executou. Mas, a princípio, você não vai conseguir a propriedade daquilo, né, sem a anuência do dono do terreno. Aí, claro, depende da situação específica, né, da situação também financeira dos envolvidos, existem algumas medidas judiciais que ele garante pelo menos a permanência no imóvel, se for o caso. Então, aí cada caso é um caso, a gente não pode dar uma receita de bolo que funciona para todos os casos, porque não funciona assim, mas a depender do caso concreto, pode ser alguma medida para que ao menos ele consiga o usufruto do imóvel. Tá, joia. Uso capião, a gente falou de zonas de risco, zonas preservadas, mas tem lá, às vezes, uma zona que faz parte de um loteamento, mas ninguém apareceu naquele terreno e ele tá ali dando bobeira, tava largado às traças, na verdade, aos matos, né? Aí você vai lá, limpa o terreno, constrói sua casinha devagarinho e tá lá morando. E aí, tem jeito de regularizar um imóvel desse? Sim, a medida de uso capião ela é justamente para esses casos que acabou de citar, né? Casos em que o proprietário atual, declaradamente, socialmente, demonstra uma perda de interesse econômico no imóvel e isso vai contra o princípio, né, constitucional do uso do imóvel. Então você tem que dar uso ao imóvel, porque isso beneficia a sociedade como um todo. Aqueles terrenos parados, aguardando valorização, atrapalham uma região muitas vezes. Você deixa de colocar um comércio, deixa de colocar uma residência, quem perde é a sociedade. Então, por conta desse princípio, que inclusive está no Estatuto do Urbanismo, né, federal, Estatuto da Cidade, esse princípio é utilizado pelos municípios para forçar realmente esse tipo de situação. Então, assim, se o proprietário de pronto não dá um uso ao imóvel e as pessoas entram naquele imóvel para morar com o intuito de dar uso para ele, existe a medida do uso capião, que é uma medida originária. Lembra aquela matrícula que eu falei? Com o uso capião, você gera uma matrícula nova no seu nome, mesmo que não exista anterior. Por exemplo, uma fazenda. Vou dar um exemplo de uma fazenda. Foi muito comum aqui na cidade de São Paulo, em outras regiões industriais. Naquela época, a indústria se montava e o dono da indústria, que era o dono do terreno, ia dando parte do imóvel para o pessoal, sem passar em escritura, sem fazer nenhum tipo de situação. E eles começaram a fazer rua sozinha e começou a criar-se um bairro dentro daquela fazenda, que seria, naquele caso, uma transcrição, a matrícula da área toda da fazenda, de milhares ou milhões de metros quadrados. Porém, após esse movimento, ninguém dividiu os lotes certinho, cada um tem o seu lote com o seu nome ou da família, às vezes já está na segunda, terceira geração, o uso capião entra justamente nessa situação. Você ingressa no cartório de registro, hoje inclusive, você não precisa fazer apenas judicialmente, você pode fazer extrajudicialmente, em muitos casos, é muito mais rápido. O custo é um pouquinho maior, mas a velocidade compensa. De 6 a 12 meses, normalmente você consegue hoje um uso capião. E aí você passa a adquirir uma matrícula novinha em folha para você em nome e você consegue. Peraí, calma, deixa eu ver se eu entendi. Vou fazer uma pergunta bem leiga aqui, tá? No meu imaginário. Vamos supor que eu moro numa cidade pequenininha. Vou pegar um lugar que eu amo, São Miguel dos Milagres, que tem um monte de terreno lá, que a gente olha e fala, gente, que vontade de ter um terreno aqui na frente dessa praia. Aí tem lá um que eu nunca vi ninguém passando, nunca ninguém foi lá, e eu falo, quer saber? Vou cercar isso aqui. Cerquei, limpei. Aí já passaram 6 meses, 1 ano, ninguém apareceu. Aí eu vou, ingresso e o terreno vira meu? Não é tão rápido assim. Existem regras, claro, existem regras para isso, que é o primeiro, principalmente a principal regra é o tempo, tá? Então, a depender do tipo do imóvel, do tamanho, existem vários tipos de uso capião, certo? O extraordinário, o ordinário, o urbano, que é o mais simplificado, e também o rural. Porém, tem um limite de área desse terreno. Não pode ser qualquer terreno, um terreno grande também, né? Vai entrar na ordinária, extraordinária, por exemplo. Agora, terrenos menores, com tamanhos específicos, você consegue uma redução desse prazo de 10 a 15 anos para até 5 anos. Então, assim, essa questão de 6 meses a 1 ano, em situações muito específicas, quando envolve direito de família, uma viúva, existe uma situação específica aí, mas como eu te disse, para imóveis específicos, uma condição especial. No geral, esse exemplo que você deu de você entrar no imóvel, normalmente no mínimo 5 anos, sem qualquer tipo de oposição do proprietário. É muito importante. Então tá. Então vamos explicar. Porque o proprietário, se ele não visita o imóvel, se ele abandonou esse imóvel, mas está pagando o imposto desse imóvel, ele tem o direito desse imóvel. A princípio, também a questão do imposto, ela já é uma coisa que tem que ser debatida. Porque se ele
está pagando o imposto, mas sabendo que já existe alguém morando e ele não fez nada, porque a princípio, se você é proprietário e invade o seu imóvel, vamos dizer assim, você não aperceber-se por mais de 5 anos, mesmo pagando IPTU, é algo que é um pouco complicado de você comprovar que você tinha algum interesse nesse imóvel. Então, nesse caso, mesmo a pessoa ingressando, é muito importante que os proprietários sempre mantenham um acompanhamento real lá no ponto, se realmente não foi invadido ainda. Porque se ele perdeu essa disposição do imóvel e também não tem nenhum tipo de aluguel, nenhum tipo de contrato, por exemplo, o famoso caso de caseiros. Caseiro é um caso clássico. Caseiro não entra nessa situação, porque você tem um contrato, você tem uma verbalização, você tem um acordo, então ele não está lá sem a ciência do proprietário, você entende? Agora, o proprietário tendo ciência, continua pagando os impostos, mas sabendo que a família morando lá, por exemplo, construindo uma casa lá, reformando, mexendo no imóvel, e mesmo assim não faz nada, ele vai acabar nessa situação, se passar o prazo, ele tem o risco de perder o imóvel. Prazo de 5 a 10 anos, você disse? O prazo mínimo é 5 anos para imóveis menores, como a gente acabou de dizer, né? O caso de uso capião urbana ou rural, né? No caso, pequenos sítios, vamos falar assim, ou chácaras. Agora, para imóveis maiores, realmente aí o prazo ele vai de 10 a 15 anos, a depender da situação, tá? Então, por exemplo, às vezes você tem um contrato, tá? E o proprietário, você, por exemplo, deixou de pagar o contrato no meio. E ele não fala mais nada, mas você tem um contrato. Então você consegue comprovar que ele tinha uma ciência prévia que você estaria lá. Você consegue reduzir esse prazo, certo? Agora, não tive nada, entrei lá mesmo, ele nem sabe, ficou lá 10, 15 anos, isso acontece muito, herdeiros nem sabem que o pai tinha aquele imóvel, ficou lá no interior, o pessoal entrou, aí você já consegue uso capião com um menor prazo também. Cada caso é um caso, tem que ser analisado, mas sim, se houver uma negligência, vamos chamar assim, do proprietário atual em ir até o imóvel, localizá-lo, verificar se realmente qual a condição dele atual, não dar uso. Porque é claro que o proprietário que ficou 5 anos sem ir até o imóvel não está recebendo nada, não está conversando com ninguém, não está locando, também não está vendendo, então está numa situação de disposição social. Agora, quem faz o uso capião, monta lá, se acampa, né, no terreno do outro, paga o imposto? Pode pagar? Pode tentar de alguma forma? Pode. Inclusive, o pagamento do imposto é um dos grandes demonstrativos que você está no imóvel e que você tem o direito, certo, de posse do imóvel. Porque o que manda é o tempo de posse. O que é a posse do imóvel? É você estar lá, é você utilizá-lo de alguma forma, certo? Então, você comprovando que você está lá utilizando, você passa a ter a possibilidade do direito de propriedade. Como é que a pessoa faz para pagar o imposto do imóvel do outro? Não, a prefeitura muitas vezes não quer saber em quem está o nome. Se você for lá e fizer o depósito e você emitir o boleto, você paga. Qualquer um pode pagar. Eu poderia pagar, por exemplo, o seu imposto. Eu emito um boleto, tá? Hoje, qualquer um pode emitir um boleto. Você pega meu endereço e paga meu imposto. Quer anotar agora ou depois? Não, se quiser anotar, fica à vontade. Vamos lá, doutor. A gente já tem algumas perguntas. Eu fico feliz que você esteja participando do programa. Aliás, muito obrigada a todos vocês que participam com frequência, tá? É tão bom, porque o programa é feito para você. Então, tem que ter você aqui. A Denise, por exemplo, diz assim: tem uma casa no inventário. Posso vender assim mesmo? Quais os custos? Sim, Denise. A resposta... O que é uma casa no inventário, doutor? Casa no inventário é a casa que o atual proprietário faleceu e o inventário está se dando naquele momento. Então, está ocorrendo o inventário. Normalmente, nesse caso, um dos filhos, ou dos herdeiros, ou a esposa, ou os filhos, entra como inventariante desse inventário. Ou seja, o inventariante é a figura que responde pelos imóveis enquanto aquele processo está correndo. Então, vai ter que analisar, no caso dela, quem é o inventariante. O inventariante pode, sim, vender o imóvel pela escritura. E aí os custos são os custos de cartório, que tem que ser alinhados com o comprador, né? Tem o custo do imposto do comprador que vai adquirir esse imóvel. Nesse caso, seria o ITBI. Tem que verificar o município específico, qual a porcentagem desse imposto. E mais os custos de taxas cartorárias, que tem que ser uma pequena visitinha até o cartório de imóveis competente. Ela já vai ter essa informação precisa do município dela. Outro dia eu encontrei um senhor muito simpático, por sinal, aqui perto da TV, e ele estava me contando que ele não tem mais nenhum imóvel, falou que nem carro mais ele tem no nome dele, que ele já passou tudo pro nome dos filhos dele, com o usufruto da esposa, porque ele acha que é a melhor forma para deixar tudo organizado. Isso é, de fato, a melhor forma? É importante que os pais já passem seus imóveis pro nome dos filhos? Qual é a diferença que dá no final das contas?
Perfeito. Esse formato é um formato que você justamente corta essa etapa de ter brigas entre família muitas vezes. Porque o inventário é um momento que normalmente tem aquela briga, principalmente quando a pessoa se vai de uma maneira repentina, né? Casos, por exemplo, ataque cardíaco, alguma situação específica, você acaba não tendo conversado sobre aquele assunto. E aquele assunto ele vem à pauta após o falecimento. E quando vem em pauta após o falecimento, muitas dúvidas surgem, né? Interesses, e acaba se criando um combate e um problema na família. Fora que os custos todos teriam que ser arcados pelos herdeiros. Quando os pais já fazem essa divisão, normalmente eles já alinham com os filhos previamente. Você mantém o usufruto, por exemplo, da esposa, ou seja, caso ele faleça, a esposa mantém o uso, o direito de usar o imóvel, de locar, fazer o que ela quiser até ela falecer também. E após isso, já vai para o nome dos filhos automaticamente. É só registrar o falecimento, o óbito, e os imóveis já vão automaticamente para o usufruto também para os proprietários. Aí, a partir desse momento, os filhos podem já alocar o imóvel, utilizar o imóvel, fazer o que eles quiserem. Quanto custa para fazer um processo como esse? Para quem tem, por exemplo, um imóvel e quer passar para o nome dos filhos? Olha, esse processo normalmente você, da mesma forma, teria que pagar as taxas da passagem, né, dessa propriedade, né, que seriam os impostos. O principal seria o ITBI nesse caso, e algumas outras taxas de cartório, que aí vai depender do tamanho do imóvel, do valor do imóvel, da localização, qual cartório específico. Não dá pra gente falar aqui um custo geral, isso aí tem que ser avaliado. Inclusive, você pode fazer uma consultoria com advogado especializado, que ele vai te dar isso aí já tudo tabeladinho para você saber os custos. E também, no caso, teria que fazer também, adicionar o custo de honorários para fazer todo esse processo, os contratos, tudo que tem que ser feito. Normalmente, o advogado, que é essa figura que faz todo esse trabalho, e aí vai depender também da sua ação específica. No caso de inventário, se deixar para depois, também normalmente se cobra uma porcentagem sobre o valor dos bens para o advogado responsável fazer, de acordo com o tamanho do patrimônio. O que sai mais barato? Fazer antes ou fazer depois? Fazer antes do falecimento da pessoa, do proprietário, ou depois através do inventário? Normalmente antes, porque a gente costuma brincar, né? No direito, a briga gera lucro, né? Acaba gerando lucro para, infelizmente, prejuízo no caso de quem está tendo essa briga. Então, se você tiver que definir todas aquelas questões naquele momento, se tiver qualquer entrave de um achar isso, o outro não achar, já vai para uma briga judicial, já vai ter que ter pagamento de honorários para a parte de direito de família mesmo, antes de entrar na questão do imóvel, do patrimônio. Então, normalmente, um bom acordo é melhor que uma boa briga, já diria o poeta. Então, fazer isso antes e, de repente, não precisa deixar isso nas costas do proprietário do imóvel. Os filhos podem se juntar e falar, não, a gente divide essa despesa. Justamente, porque o inventário em si, ele tem um custo. O processo de inventário, ele tem um custo inerente. Então, quando você já não tem esse custo do inventário, você apenas tem os custos das passagens, né, no cartório de registro. Então, o valor costuma ser menor, costuma ser mais barato resolver tudo antes. Perfeito. Gente, quem estiver aqui no estúdio e quiser perguntar, por favor, fique à vontade, tá? Everaldo tem uma pergunta. Manda ver. Oi, doutor. Boa tarde. Quais os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de comprar um imóvel de leilão? Perfeito. Essa pergunta é muito boa. Na realidade, os imóveis de leilão, normalmente, né, eles já são vendidos a preços mais baixos, mais atrativos. E isso, normalmente, se você não faz uma análise muito profunda do imóvel, todas as questões que acabamos de citar, matrícula, histórico, ações que podem estar, né, tanto ações relativas ao próprio imóvel, como execuções de algum financiamento, alguma questão específica, uma hipoteca na matrícula, como ações contra os proprietários do imóvel, que pode esse imóvel já estar em uma garantia ou já estar comprometido pagar uma dívida com uma execução, correto? Então, esses casos tem que verificar realmente se o direito originário do leilão, né, da arrematação, ele vai ser eficaz contra todas as situações. Às vezes ele às vezes o imóvel pode ter vários problemas, inclusive problemas tributários, mas pelo edital do leilão, é muito importante ler o edital. O edital é o coração do leilão. Então você tem que ler o edital específico daquele imóvel para verificar se você pagando aquele valor menor, mesmo assim você teria um benefício econômico no final. Então vou pagar um valor menor, vou ter todos esses custos aqui para regularizar o imóvel, aí sim terei ele em minha propriedade. Opa, mesmo assim ainda deu um lucro, então tá valendo a pena. Opa,
já estrangulou, olha lá, está passando, tem a comissão do leiloeiro de 5%, várias questões têm que ser analisadas. Ah, legal consultar um advogado, então, para ler esse edital. Não é nem legal, né, esse caso é obrigatório. Ah, põe só a pergunta que estava aqui, depois eu corro um pouquinho, gente, porque essa pergunta aqui era muito interessante. Eu já tinha dado uma olhada dela e eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que diz respeito à não quitação do imóvel e a pessoa faleceu, ó. A Gisele Sobral está querendo saber, uma tia adquiriu um imóvel e quitou, no caso essa quitou, mas não conseguiu colocar no nome dela, pois ela faleceu. Como fazer a regularização? Perfeito. Olha, nesse caso, Gisele, a gente consegue fazer regularização via judicial, existe uma ação própria que a gente entra para esse tipo de situação, em que existe uma comprovação da quitação, só que na matrícula, lembra que eu comentei da matrícula, ainda consta o nome do antigo proprietário. Então, nesse caso, os herdeiros podem, através de uma ação específica, ingressar solicitando para que seja registrado em nome dos herdeiros, porque nesse caso teve o falecimento. Então, já vai ter que ter a passagem do contrato de compra e venda com o proprietário da matrícula para a tia dela, no caso, e da tia para os herdeiros. Então, feito todo esse processo, tá? E pagos todos os impostos e todas as taxas inerentes, dá para registrar no nome dos atuais herdeiros. Encrencado, é isso? Não diria encrencado, é que como funciona? Cada vez que você passa a propriedade de um imóvel de uma pessoa para outra, você deve pagar os impostos, certo? Então, passou do proprietário para a tia dela, tem que pagar esse imposto. Isso, da tia dela para ela, tem que pagar outro imposto. Exatamente. Então imposto sobre imposto. Não seria imposto sobre imposto. É que como a tia dela, na época, não o fez corretamente, ela acaba tendo que fazer também. Tá, aí deixa eu só perguntar rapidinho. E se a tia, por exemplo, não tivesse quitado esse imóvel? Olha, se ela não tivesse quitado o imóvel, a depender da situação concreta, mesmo assim, ainda conseguiríamos passar por nome, a depender se houve algum tipo, mesmo o princípio do uso capião, por exemplo, de obstrução ou de entrave ou de notificação por parte do vendedor. Se o vendedor não recebeu e não falou nada, é uma situação. Agora, se ele não recebeu e brigou, tem uma execução, tem alguma coisa específica, aí tem que analisar o caso. Não, mas concreto. imagina que ela comprou de uma construtora, era para financiar em 100 meses, ela pagou 60 meses. Ficaram faltando 40, mas ela morreu. E aí, quem é que tem que pagar esses 40? Ninguém mais paga e transfere o imóvel? Quem teria que pagar seriam os herdeiros, porque pelo código você tem os dias específicos, prazo específico para ingressar com o inventário. Então, se você não quiser perder aquele imóvel para o banco, os herdeiros têm que rapidamente já ou passar o financiamento para o seu respectivo nome, ou já nomear o inventariante, aquela figura que eu acabei de explicar, do inventariante, para dar seguimento. Porque o banco vai ter que continuar pagando. Claro, porque senão o banco vai tomar... Não, achei que assim, né? A pessoa morreu, acabou. O imóvel tá quitado. Olha, se fosse assim... não seria bom? Seria maravilhoso. Gente, doutor Isaías Fará, ele tá no Capital RI, capitalri.com.br, lá é o site. Facebook Capital Regularização, no Instagram capitalri.br e o WhatsApp, se você quiser marcar uma consulta, né, para bater um papo, pode ser até por telefone mesmo. Isso, por WhatsApp. Pode... 11 9 45 43 94 59. 11 9 45 43 94 59. Muito obrigada, doutor. Foi uma alegria te receber e até a próxima.